noite, no nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor e se assentar. Queridos, agora sim, boa noite. Eu sou o Jonathan e, como a Natália falou aqui, em 2023 eu tive dentro desta casa, depois de um encontro que eu tive com Deus. Eu era um ex-jogador de futebol e Deus ele me encontrou dentro de uma balada. E um dia ele falou, o seu lugar não é aqui, eu tenho para você algo maior. Naquele momento, eu saio da noite e eu vou tentando discernir quem que tinha falado comigo. Até que me fazem um convite, e esse convite era para estar aqui na Eucana, ainda lá no Boqueirão. E quem estava ministrando era a Carol Tauber e a Isadora Pompeu, e eu lembro até hoje, elas ministravam sobre Atos 7:55, elas ministravam sobre Estevão, e elas perguntaram algo que falou diretamente ao meu coração. Jonathan, ou melhor, Deus falou comigo, Jonathan, o que você tem feito pelo seu chamado? As meninas fizeram essa pergunta naquela ministração, e naquele momento, Deus ele falando comigo, eu comecei a conversar com Deus. Parece ser um pouco diferente, parece ser até um pouco doido, mas sim, naquele dia eu conversei com Deus. E Ele falou, o que você está vendo? E eu olhando aquela situação toda, eu falei assim, pai, eu estou vendo pessoas te adorando, as meninas ministrando. Ele, não, eu quero que você enxergue mais além. Naquele momento eu escuto como se fosse um estouro, e quando eu olho para as pessoas, eu comecei a sentir tudo que elas estavam sentindo. Eu olhava para uma pessoa, eu sentia se ela estava com depressão ou se ela estava feliz. Se eu olhava para outra pessoa, eu sentia se ela estava com os planos dela totalmente frustrados ou se ela estava realizando os sonhos dela. E naquele momento Deus falou para mim, eu quero te encaminhar para a ministração do Evangelho, eu quero te colocar para ministrar a minha palavra. Eu falei, Deus, amém, vamos lá, eu estou aqui. Naquela semana eu estava indo viajar para São Paulo para assinar, para jogar futebol. E Deus falou, não, eu quero que você renuncie o teu sonho, eu quero que você renuncie a sua vontade para você vir ministrar a minha palavra. Naquele momento, eu confesso, eu fiquei coçando a cabeça, mas falei, amém, Deus, vou fazer a sua vontade, eu vou tentar, eu vou dar essa chance. Eu tive essa ousadia de falar isso. E desde então, eu não jogo mais futebol, e desde então eu nunca mais pisei numa balada. E por que eu estou contando tudo isso? Primeiro, para honrar essa casa, porque foi aqui que eu tive o meu encontro com Deus. Segundo, porque vocês vão entender ao decorrer da mensagem que Deus, quando nos faz uma promessa, Ele nos revela toda a promessa. Então, por isso que eu estou contando em detalhes para vocês, pelo menos uma parte do meu chamado com Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Números capítulo 13. Eu confesso para vocês que para mim é um motivo de muita alegria estar aqui hoje. Porque, como eu falei, foi aqui que eu tive o meu encontro com Deus. Então eu vi que vocês recentemente tiveram um encontro, amém? Continuem, porque eu sou fruto disso. E hoje eu prego a palavra, já tenho o livro escrito, então foi aqui que Deus me encontrou. Então isso acho que é um sinal que Deus está honrando o trabalho de vocês. Números capítulo 13, verso 1. Então o Senhor disse a Moisés, envia homens para sondar a terra de Canaã que dou aos israelitas. Enviarás um homem de cada tribo de seus pais, todos eles líderes entre os israelitas. Então Moisés os enviou do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor. Amém. Só isso. A verdade é que hoje vivemos em um tempo ao qual Deus ele tem nos dado promessas, e Deus ele tem dado promessas claras para o seu povo. Só que as pessoas, por desobedecerem, ou as pessoas por não acreditarem 100% naquilo que Deus fala, elas acabam atrasando o cumprimento delas. Nós vemos aqui, dá a entender no texto que lemos, que a ordem de espiar a terra é de Deus. Mas nós vemos em Deuteronômio capítulo 1, verso 22 e 23, que essa ideia não foi de Deus, essa ideia foi do homem. No verso 22 diz, então todos vós vestes a mim e dissestes, isso é Moisés falando, mandemos alguns homens adiante de nós para que sondem a terra e voltem para nos apontar o caminho pelo qual devemos subir e as cidades a quais devemos ir. Glória a Deus. Aquilo me pareceu bom, de modo que escolhi 12 de vossos homens, um de cada tribo.
A verdade é que Deus não queria que eles espiassem a terra, Deus queria apenas que eles entrassem na terra. Sabe, fé não pede confirmação, a fé ela literalmente obedece aquilo que o Senhor estava falando. Deus tinha dado uma direção e Deus tinha falado que era uma terra que manava leite e mel, e eles, ao invés de simplesmente pisarem naquela terra e acreditarem naquilo, eles querem espiar a terra antes de entrar. Eles não acreditaram 100% no Senhor. Às vezes, quando Deus está falando isso, ou melhor, todas as vezes que Deus está nos dando um direcionamento, Ele está nos dando uma chance da gente mostrar que a gente acredita 100% na palavra dEle, sabe? Como Pedro, um dia, ele estava lá e Jesus falou bem assim, vai para o fundo, lança a sua rede. Pedro acreditou na palavra, foi para o fundo e lançou a rede. Então, toda vez que Deus nos pede algo assim, Ele não está falando para você, não, vai lá e espia. Ele literalmente está vendo o seu coração, Ele está querendo entender de você, se você realmente confia naquilo que Ele fala ou não. Amém até aqui? Sabe, quando os espias eles vão espiar a terra, eles despertam algo curioso neles, porque eles conseguem ver gigantes, eles veem muralhas, ele vê um exército fortemente armado. Só que se eles não tivessem espiado, eles não teriam dado brecha para que essa incredulidade acendesse no coração deles. Na hora certa, com direção certa, Deus ele vai manifestar a promessa dele na sua vida, amém? Sabe, Deus ele literalmente está falando para você hoje, Ele te fez uma promessa e Ele vai cumprir a promessa, conforme você for dando passos com Ele. Eu não acredito num Deus que demorou literalmente 6 dias para fazer tudo que vemos e ainda sobrou um tempinho para descansar. Eu não acredito num Deus desse que Ele demora para criar algo para a sua vida. Ele literalmente, quem demora é você para se preparar para a promessa que Ele tem. Então o povo do Egito, eles não precisavam passar todo um tempo esperando se eles não tivessem desobedecido. Eles não precisavam passar todo um tempo esperando se eles tivessem confiado 100% na palavra de Deus. E daí eu te pergunto hoje, qual que é a palavra que Deus lançou para você, que ainda você não viveu, que ainda está atrasada? E eu quero te perguntar, o porquê que está atrasada? Será que é Deus que não quer te abençoar? Ou será que é você que ainda não está preparado para receber ela? Acabou, glória. Sabe, espiar a terra acende a comparação e medo. Então em Números 13, 28 e 29, eles veem gigantes, cidades fortes, e eles se sentem pequenos. Verso 28, eu vou pedir, eu gosto de acompanhar a Bíblia junto. Contudo, o povo que habita nessa terra é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Vimos também ali os descendentes de Anak, os amalequitas, que habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam junto ao mar e ao longo do rio Jordão. No Números 13, 33, fala, e éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos. Sabe, o grande problema de tudo isso é que eles se enxergavam pequenos. Sabe, quando eles olham com os olhos naturais deles, ele ali está falando, nós somos pequenos demais, nós somos como os gafanhotos. E quando nós olhamos com olhos de Cristo, nós não olhamos mais com olhos de somos gafanhotos, nós olhamos com olhos de somos filhos de uma promessa. Eu queria que você levante a mão que eu vou declarar agora nesse momento. Você não é mais um gafanhoto, a partir de hoje você é o filho da promessa. Você não vai mais se enxergar pequeno, você não vai mais se enxergar como alguém que não é capaz de conquistar aquilo que Deus te prometeu, mas você é o filho da promessa. Nós vemos que diante de tudo isso, Caleb faz o povo se calar. Sabe, em Números 13:30 fala, Caleb fez o povo se calar. Eu não consigo acreditar que um homem apenas diante de uma multidão falou, ei, não, deixa eu falar. Não, vocês, silêncio. Queridos, ele deu um berro estrondoso. Ei! Não é assim. Foi o Deus, ele bateu no peito, ele falou, foi Deus que falou que Ele ia nos dar a terra. Foi Deus que falou que a terra é nossa. Por que medo? Por que duvidar? A palavra de Deus fala em Números 14, 24, Caleb tinha outro espírito.
Sabe, verso 24 fala assim: mas o meu servo Caleb, eu o levarei para a terra em que entrou, e a sua posteridade a possuirá, porque teve outro espírito e perseverou em seguir-me. No original do hebraico fala Ruach Asheret, que ele teve outro espírito. Qual espírito você está tendo? Qual espírito você está tendo diante da sua promessa? Um espírito de medo? Um espírito de que você não acredita na palavra de Deus? Ou um espírito de que você realmente vai bater no peito, independente se é gigante, se é cidade fortificada, se é muro alto, se são pessoas com arma, com canhão, seja o que for, qual que vai ser o teu espírito? Deus está hoje, Deus ele trouxe você até aqui hoje para te preparar, te forjar e te capacitar para algo que Ele está para fazer na sua vida, e não só na sua vida, mas na nação do Brasil. Sabe, quando Caleb ele faz o povo se calar, ele literalmente ele corta todo aquele ambiente de incredulidade. Eu sou de Curitiba e hoje eu moro em Brasília. E eu fui para Brasília totalmente por um comando de Deus, por uma palavra de Deus. Deus falou: cara, eu quero que você vá para Brasília. E eu: Deus, fazer o quê? Eu quero que você vá para Brasília. Eu chego em Brasília, morando de favor, eu chego sem carro, sem trabalho, sem nada, literalmente com uma palavra de Deus. E passado um mês e meio mais ou menos, eu recebo uma ligação de pessoas de muita consideração minha, falando: Jonathan, a casa da pessoa que você está agora, você precisa sair. E naquele momento, era uma sexta-feira de noite, quase de madrugada, eu estava numa vigília. Eu ia quase ministrar, eu estava quase chegando minha vez de ministrar, e eu recebo essa bomba: Jonathan, você precisa sair da casa onde você está. Naquele momento, Deus falou assim para mim: cale a voz da incredulidade agora. Porque começaram a falar: por que você não volta? Você tem que voltar para Curitiba. Por que você não vem para cá? E naquele momento eu falei bem assim: nem que eu durma no aeroporto, eu vou ficar onde a palavra de Deus mandou eu ficar. Sabe, isso que Caleb fez, eu só não gritei no telefone, não precisava, não tinha uma multidão. Mas é isso que Caleb fez. Caleb literalmente olhou e falou bem assim: ei, vocês não estão entendendo, não devemos nos importar com quem está do outro lado. Ele falou que a nossa não falou. Deus não falou que eu estaria em Brasília, que Ele tinha algo para cumprir em Brasília. Ele vai cuidar, Ele vai preparar todo o ambiente. No domingo eu vou para a igreja, eu continuo na casa da pessoa, sabendo disso tudo, sabendo que eu precisava sair, eu começo a orar, eu vou para a igreja. No final do culto, o culto pela manhã que a gente estava tendo de batismo, um pastor me manda mensagem: Jonathan, vem almoçar aqui em casa. Quando eu chego para almoçar na casa dele, ele olha no fundo do meu olho e fala: o que está acontecendo? Eu: nada, pastor, tá doido? Ele: Jonathan, o que está acontecendo? Quando eu falo para ele, ele olha para mim e fala bem assim: tá, amanhã você vai pegar as suas coisas e você vai vir morar aqui na minha casa. E se eu tivesse saído e tivesse voltado? E se, você consegue perceber que sempre tem um e se, sempre Deus vai deixar assim para a gente escolher, se a gente confia na palavra dEle, ou se a gente vai deixar a voz da incredulidade falar mais alto. Mas tem Caleb se levantando aqui essa noite, amém? E daí você pode me perguntar: Jonathan, mas por que então Deus não revelou todos esses gigantes? Por que Deus não revelou que teria essas lutas? Se Deus não te revelou os gigantes, eu vou falar para você dar um glória a Deus bem alto. Porque se Ele não te revelou os gigantes, é porque Ele mesmo vai lutar contra os gigantes. E é por isso que Ele não tinha revelado para aquele povo. Sabe, a promessa não era uma terra sem obstáculos. A promessa era uma terra boa que mana leite e mel. Essa era a promessa. É como se fosse gente que ora, mas fica olhando o Instagram dos outros e acaba acendendo algo de comparação, sabe, no coração. Gente que busca a Deus, mas escuta mais a voz dos outros do que a voz do próprio Espírito. É gente que quer promessa, mas quer um caminho
confortável, é um caminho sem dificuldades. Sabe, o gigante da era atual é esse de medo, de comparação, sabe, de que esses são os traumas modernos. Caminho confortável, ele não combina com o evangelho. Em Lucas 9:23 fala: se alguém quiser vir após a mim, pegue a sua cruz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Siga-me. E daí Jesus está falando o que para você? Você acha que é um caminho fácil? É você aceitar Jesus num dia, no outro dia teus amigos começam a te rejeitar. É você aceitar Jesus num dia e no outro dia teus amigos falam: é o crentezinho. O pessoal da família vai falar: quer virar pastor. Gente, não é caminho fácil. E eu falo isso porque foi eu aceitar Jesus. Eu andava rodeado de amigos, baladas sempre lotadas, e do nada, aqui ó, 1, 2, 3, 4. Sabe, era uma família toda junta, sertanejo, pagode tocando no final de ano, e depois, quer virar o crentezinho agora, o pastorzinho. Vocês esperam um caminho fácil, não é no evangelho que vocês vão encontrar. Mas Jonathan, o que você está falando? Eu estou falando que em meio a todos esses caminhos, a promessa de Deus é que Ele não vai retirar a presença dEle de dentro de você. A promessa é que mesmo você passando por isso, Ele vai estar andando lado a lado com você, lado a lado com você, passo atrás de passo, Ele vai estar com você de mãos dadas, e não importa o que vão falar, se vão falar ou o que vão fazer, o que importa é que a presença dEle vai te acompanhar. Sabe, os gigantes, eles não são um obstáculo, eles são apenas uma oportunidade da glória de Deus ser revelada na sua vida. Davi, quando vai levar pão e queijo, afinal, ele era mineiro. Davi, quando vai levar pão e queijo na guerra para os seus irmãos que estavam batalhando, ele não sabia que ele ia ter que guerrear com o gigante. Mas ele se preparou no secreto. E ele estava pronto para quando Deus quisesse impulsionar ele estaria apto para aquilo. Amém? Sabe, matou urso, matou leão e ninguém viu. Sabe aquela situação que Deus vai pegar você e vai falar bem assim: ei, vai lá naquele restaurante, ou vai lá no posto de gasolina e ora pelo gerente lá, que ninguém está vendo, e você não posta. Aquela cesta básica que você vai levar e ninguém está vendo, ninguém posta. Deus está te preparando, Deus está te forjando. Sabe aquelas situações que você passa no teu trabalho que ninguém está vendo, e estão te acusando, estão te afrontando e ninguém está vendo? Deus está te preparando. E daí quando você chegar diante do grande dia que Ele vai te apresentar o gigante, em vez de você lutar pela força de Deus, você recua porque você está com medo. Deus já fez tanta coisa por um povo que está a caminho da terra prometida. Já foi maná, já foi codorna. Deus, eu não quero maná, eu queria carne. Então toma codorna. Sabe, é água saindo da rocha, é literalmente um mar se abrindo para eles passar. Eles conseguiram se libertar de uma das maiores potências daquele mundo, que era o Egito, e eles olham para meia dúzia de gigantes e ficam com medo. E daí Deus já fez várias coisas na sua vida. Deus já curou você, Deus já transformou o seu marido, o seu filho, já transformou toda a sua casa. E daí quando você pega uma situação desse tamanho, você aumenta ela, não porque ela é grande, mas porque você se vê como um gafanhoto. Faz sentido? Ixi, só para um. Faz sentido? Jonathan, mas qual que é a consequência de tudo isso? Qual que era a consequência dessa incredulidade? Sabe, toda uma geração, ela morreu no deserto porque ela duvidou. Sabe, obediência, ela tem hora certa, e você obedecer fora do tempo, isso também é desobediência. Jonathan, como assim? Sabe, Números 14, 40 até o 45 vai contar ali que eles se arrependeram de tudo que eles começaram a falar, e porque Deus já havia falado para eles: não, vocês não acreditaram, então vocês não vão mais entrar na terra prometida, vocês estão proibidos de entrar, não vai entrar vocês, agora quem entra é a próxima geração. E eles falam: mas não, oh Deus, pelo amor de Deus, me ajuda, pelo teu amor, não, a gente vai subir lá e a gente vai conquistar. E Moisés olha para eles e fala o quê?
nem se mexe. Não vai, porque Deus não está com você. Deus não está com vocês aí agora. Não se mexe. Quando Ele mandou, vocês não quiseram obedecer. Então sim, a obediência tem hora para acontecer. Por isso o tema da mensagem, se você está anotando, eu não sei se falei, na hora de Deus, pela direção de Deus e com fé em Deus. Porque a obediência, ela tem hora para acontecer. E Deus, Ele te deu um direcionamento, Deus te pediu algo, é naquele momento que você precisa obedecer para você conseguir viver o propósito da promessa. Porque se você tenta atrasado, acontece o que está ali a partir do verso 40. Eu vou ler a partir do verso 43 para não ficar muito cansativo. Porque os amalequitas e os cananeus estão ali bem na nossa frente e subirão ao alto do monte, mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não saíram do acampamento. Então os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha desceram e os feriram, derrotando-os. Sabe, se você obedecer na hora errada, a presença do Senhor, ela não vai te acompanhar. Jonathan, mas por que Deus permitiu, sabe, que eles fossem espiar a terra? Sabe aquela situação que você fica pedindo tanto para Deus, Ele já falou que não vai fazer, Ele já falou que isso não é para você, mas você ainda fica insistindo, você bate na tecla, eu quero. Daí quando você vai lá, acontece tudo isso, porque você não quis ouvir a voz do Senhor. Toda a ministração, ela é voltada para a gente ouvir a voz de Deus, escutar um direcionamento de Deus e confiar que a palavra dEle é o suficiente, amém? Sabe, depois que foi decretado algo, eles quiseram, e quando a gente faz na força do nosso braço, já não adianta mais. O resultado disso? Derrota. Sabe, hoje eu quero declarar que você, essa geração de incredulidade, essa geração que não crê naquilo que Deus fala, ela chega ao fim hoje. Sabe, Jonathan, mas por que você está trazendo isso? Porque em Salmo 127, eu trouxe até no devocional lá, vai sair, olha o spoiler. No Salmo 127 fala como flechas, o Senhor nos vê como flechas e como guerreiros. Assim são os filhos da mocidade, como flechas e como guerreiros. O Senhor, Ele nos vê como flecha, porque devemos ir e pregar o Evangelho a toda criatura. O Senhor nos vê como guerreiro, como um arqueiro, porque Ele fala: ide e fazei discípulos. Jonathan, eu não estou entendendo onde você quer chegar. Eu estou querendo falar para você que hoje o Brasil está passando por uma situação tão crítica, hoje o Brasil está passando por algo tão terrível, que não é nenhum poder capaz para mudar, a não ser um de avivamento. Não é um poder político, não é um poder social, não é um poder econômico, não é uma pessoa que vai se levantar e vai acabar com tudo. A verdade é que o único poder capaz de transformar toda a história do Brasil hoje é um avivamento. Sabe, todos os outros países, todos os outros locais que já tiveram um grande avivamento, eles estavam passando por algo muito parecido ao qual estamos passando hoje. Jonathan, como assim? Vamos para o país de Gales. País de Gales, temos um país que está totalmente devastado pela miséria. A presença de Deus já está naquele local fria, porque eles não acreditam mais que Deus podia fazer as coisas. Temos um lugar a qual a violência é totalmente alta, radical. As pessoas, elas estão totalmente sendo amedrontadas por aquilo. E quando o avivamento chega, bares começam a se fechar, prisões começam a se esvaziar, milhares e milhares de pessoas começam a aceitar Jesus. Sabe, Rua Azusa, temos um país, Estados Unidos, totalmente racismo, sabe, uma igreja totalmente dividida. Foi bem naquela época, negros de um lado, brancos do outro, e daí Deus levanta um homem, William Seymour, levanta ele, um homem negro, caolho, sabe, manco, filho de escrava, para orar, pedindo batismo com o Espírito Santo, e toda uma geração é transformada por causa daquilo. Jonathan, uma geração, sim, uma geração, não sei se vocês sabem, mas a saudosa Assembleia de Deus foi fruto da Rua Azusa. Sabe, a Rua Azusa teve uma glória de Deus tão grande que o chão de taco, um chão como esse daqui da igreja, afundou com a tamanha glória de Deus. Existem relatos como o de Moisés, quando ele se afastava para orar,
do acampamento, que ele tinha uma tendinha afastada do acampamento, que ele chegava para orar e a nuvem da glória de Deus descia na porta da tenda. Aquela nuvem estava lá na Rua Azusa, quando eles estavam buscando a Deus. E quando aquela nuvem chega, existem relatos de crianças que brincaram de esconde-esconde naquela nuvem. E o mesmo Deus que fez isso lá é o mesmo Deus que Billy Graham, David Wilson, Reinhard Bonk, Paul Calm, todos eles profetizaram que do Brasil sairia o último e grande avivamento. Talvez você não entendeu e eu vou repetir. Eles falaram, eu estou falando de homens que têm no ministério mais de 20 ressurreições. Eu estou falando de homens que têm no ministério cadeirantes levantando e não só andando, sai pulando e correndo na igreja. Homens que têm um chamado, que tiveram um chamado ministerial extremamente lindo. Billy Graham, no seu documentário, quando ele para, ele olhando pelas bandeiras, quando ele chega na bandeira do Brasil, ele olha e ele fala bem assim: uau, Billy, o que está acontecendo? Deus falou para mim que é dessa nação que vai sair o grande e último avivamento. Eu não estou falando do Jonathan profetizando, não, estou falando do Billy Graham profetizando. Sabe, a verdade é que todos os avivamentos que já aconteceram até aqui, existem dois pontos muito importantes que eu quero falar para vocês. O primeiro ponto importante de todos os avivamentos é que todos eles tiveram um rosto. Mas o avivamento do Brasil não vai ter um rosto só. Jonathan, como assim? Você chega na Coreia, é todo mundo parecido. Você chega na Itália, é todo mundo parecido. Na França, é todo mundo parecido. Você chega nos brasileiros, é um com o olhinho puxado, é um mais alto, é um mais magro, é um pouquinho mais gordo, é um pouco mais negro, é um pouco mais branquinho, um é amarelo, outro é azul. Carregamos todas as nações no nosso sangue. Carregamos conosco isso. E eu não acho que é por acaso. Talvez eu ainda não consegui te convencer. Você já se perguntou, diante de todos esses avivamentos, por que acabou? É uma pergunta que a gente tem que fazer. O último, mais recente, a faculdade de Asbury. Eu tive amigos que foram até lá. E eu te pergunto, por que acabou? Todos os avivamentos acabaram quando o homem ele quis performar. Quando o homem quis colocar performance, ali Deus falou: opa, já que você quer fazer na tua qualidade, dá licença que eu estou me retirando. Posso dar uma chave para a gente preparar o caminho para o avivamento de Deus? Vamos começar anulando a performance, que assim a gente não corre o risco dele acabar. Eu estou falando de uma nação que já virou, antes era católicos e evangélicos, agora já é evangélicos e católicos. Só que quantos são cristãos? Hoje virou moda você falar: não, eu sou evangélico. Mas quantos realmente falam bem assim: não, eu posso morrer por Cristo. Não é mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Quantos falam isso? Quantos podem falar isso? Quantos têm coragem de falar assim: Deus, se quiser me enviar? Eu estava conversando com a Natália lá em cima de trabalhos missionários. Deus, pode me enviar para a África, pode me enviar para o norte do Brasil, para o sul, para o leste, oeste, para onde quiser. Eu só quero fazer a tua vontade. Quantos têm coragem de falar isso para o Senhor? Quantos têm coragem de fazer, sabe, eis-me aqui, Senhor? A verdade é que cantar louvores é muito fácil. A verdade é que falar, queimei as carroças. A verdade é que falar, abandonei os meus pais, sabe, e é por ele que eu gasto a minha vida. Mas eu quero te perguntar, amém? O que você tem gastado pelo Senhor? Ele não quer. Ele quer corações disponíveis para fazer a boa obra.
Um dia Deus olhou para mim e falou: você está disponível? E eu pude falar: amém, Deus, eis-me aqui. Daí hoje ele vem e ele pergunta para você: você está disponível? Tem 2, 3, amém? Se a mulher samaritana sozinha conseguiu ganhar uma cidade, o que uma pessoa não consegue fazer? Sabe, a verdade é que Deus ele quer nos encontrar de uma maneira tão radical, assim como ele encontrou a mulher samaritana. Eu achei extraordinário quando ela falou aqui, sabe, sobre a mulher do poço. O pessoal que me acompanha dá risada porque eu amo essa história. Sabe o mais interessante de tudo isso? Que aquela mulher, quando é encontrada por Jesus, a palavra de Deus fala que ela deixou o cântaro dela para trás. Ela deixou todas as bagagens que ela tinha nos pés de Jesus. Todo o peso que ela tinha, ela deixou nos pés de Jesus. Sabe qual que foi o resultado de um coração 100% entregue? Um coração 100% disponível para a obra? Uma cidade salva. Foi uma pessoa. Um dia eu estava num podcast e eu mais aquele menino ali e a namorada dele, o outro menino. E a gente estava chateado porque a gente sempre buscava pessoas para estar acompanhando, fazer evangelismo e não tinha pessoas disponíveis. E ela falou isso para mim: se uma mulher ganhou uma cidade, o que 3, 4 pessoas não podem fazer? O que 3, 4 loucos não podem fazer? Sabe o que eu tiro disso? Não espere você ter uma equipe totalmente montada. Não espere você ter um grupo totalmente montado de evangelismo. Literalmente, espere Deus falar assim: vai. Se você estiver sozinho, com 10, com 15, com 1 milhão, não importa. Se Ele falou, vai. Eu já estou finalizando. Amém? Nossa, gente. Não ia falar amém, não ia falar Não, também não quero agora também. Deixa eu só beber água, gente, que preguei a semana toda e minha voz está doendo. Deus ele está trazendo sobre vocês essa consciência de que Ele está à porta e bate. Já se perguntaram qual que é a chave para a volta de Cristo? A Bíblia fala que nos últimos dias teriam terremotos, mas terremotos já acontecem. Nos últimos dias teria fome, fome já acontece. Nos últimos dias, o amor de muitos se esfriaria. E hoje a gente já liga a televisão e a gente vê pai matando filho, filho matando mãe, mãe matando pai. E daí tem lá um último versículo: e este evangelho será pregado em todas as nações, e então o fim virá. Consegue perceber o que está faltando para a volta de Cristo? Jonathan, mas não, eu não acho que a gente está vivendo os últimos dias. Quando tem um grupo de loucos apaixonados orando com um único propósito, e de repente vem do alto um som veemente, impetuoso, e enche toda a casa, e é vista por ele línguas repartidas como que de fogo, um homem se levanta e ele faz um discurso. Nós não estamos bêbados, mas o que aconteceu aqui foi o que o profeta Joel disse, que nos últimos dias, jovens teriam sonhos, anciãos, eles teriam sonhos, teriam visões, seria vista por eles, sabe, eles seriam cheios de Deus, eles seriam cheios do poder do Espírito Santo. Para quê? Para colocar a mão no enfermo e ele ser curado, para chegar a pregar as boas novas, as pessoas aceitarem Jesus, para literalmente chegar e cativos serem libertos. É para isso que o Espírito Santo veio morar aí dentro de você. Só que você olha uma pessoa doente na rua e você não tem coragem de orar, porque você acha que é você quem faz. A verdade é que se Deus curar, a glória é de quem? Quero que responda. É dele. E se Deus não curar, a glória é de quem? Continua sendo dele.
Sabe, não é sobre o quão santo eu sou, não é, sabe, se o quanto de jejum que eu fiz, não, é literalmente a vontade dele. Todas as pessoas, não existe relato bíblico, todas as pessoas que foram até Jesus foram curadas. Todas as pessoas que foram até Jesus, não existe relato bíblico falando o contrário disso. Deus, ele tem o desejo de curar cada um de vocês, seja na alma, seja no espírito, seja no físico. Jonathan, mas você está falando isso e você já viu isso? Recentemente, eu estava na Bahia ministrando a palavra de Deus, bem no carnaval. Eu acho que contabilizada a gente teve mais de 13 pessoas que largaram as suas muletas e voltaram a andar. A gente teve um homem cego do olho direito e ele voltou a enxergar. A gente teve pessoas surdas voltando a ouvir. A gente teve pessoas com a coluna totalmente desalinhada, totalmente torta, sendo restaurada. Para quem não acredita, eu tenho vídeo de quase tudo no meu Instagram. Pessoas com a perna, diferença de 5 centímetros cada uma. A gente orando e Deus vai lá e puxando a perna dela. A perna da pessoa crescendo diante dos nossos olhos. Se Ele é um Deus, qual que é uma das características dele? Ele é um Deus imutável. E lá atrás, lá em Êxodo fala que Ele é o Jeová Rafa, o Deus que cura. Se Ele parou de curar, Ele mudou. Mas Deus é imutável, então Ele continua curando. Amém? Ele continua curando, Ele ainda continua operando sinais e maravilhas. Mas Jonathan, por que não tem tanta frequência nisso? Porque Ele quer não somente curar as pessoas, mas Ele quer usar disso para ativar novas pessoas também. E daí quando você começar a se posicionar perante isso, você vai começar a ver. Jonathan, mas eu nunca vi uma cura. Por quantos que você já orou? Todd White, quantos conhecem? Ele estava na minha igreja semana passada e ele falou, foi mais de 1000 orações antes de ver a primeira cura. E se Deus não curasse na 1000ª, ele ia orar a 1001, porque ele entendeu que não era sobre ele. Eu entendi que não era sobre mim. E eu não estou nem um pouco preocupado se vão olhar, nossa, olha lá o fanático, o doido. Eu quero é que se lasque, eu não estou nem aí. Eu quero literalmente olhar, chegar no céu e falar bem assim, olha, Deus deu certo. Ele vai assim, parabéns filho, missão cumprida. Sabe, você vai chegar no céu e eu finalizo com isso. Você vai chegar no céu e um anjo vai te pegar pela mão, ele vai te levar para passear. Você vai chegar numa sala, naquela sala ele vai começar a te mostrar livros, ele vai começar a te mostrar quadros, e você vai ver toda a sua família, você vai ver toda a sua história ali escrita, e você vai falar, nossa, esse dia foi muito legal, nossa, esse dia aqui, que legal. E daí ele vai te levar numa outra sala. Se o louvor quiser subir, já pode subir também. Ele vai te levar numa outra sala. E daí você vai começar a olhar e você vai olhar assustado. Não, Deus, mas aqui está falando que, nossa, tem 10 livros escritos aqui. Nossa, Deus, mas tem uma cruzada de curas e milagres aqui. Pessoal, parece eu pregando aqui. Não, mas Deus, quem que são esses mortos que ressuscitaram aqui? Eu não fiz isso. Ele, sim, filho. Você fez a primeira sala. O que eu tinha desenhado para você fazer é o que está aqui nessa sala aqui. Você até foi salvo, mas você não cumpriu tudo aquilo que Deus ele pediu para você cumprir. Eu prefiro chegar lá em cima e falar, e Deus fala bem assim, cara, tu mandou muito bem lá embaixo, do que chegar e ele falar bem assim, que bom que você está aqui em cima, mas sabe aquele teu vizinho que você nunca pregou? Ele não subiu. Sabe aquele visitante que você nunca chamou para o culto de jovens? Ele morreu semana passada e não subiu. Consegue perceber o peso? Quando nós nos colocamos à disposição do reino, Deus ele pede para nós algo. Só uma coisa: o nosso coração. Abandone hoje as coisas do mundo. Se coloque de pé.
Abandone hoje todas as coisas que você carrega com você, que você julga ser importante, e fale assim: Deus, a sua presença vale mais. A gente cantou isso. Não. Deus, é muito legal andar bem vestido, é muito legal chegar, sabe, num carrão maneiro, é muito legal ter uma casa com piscina, uma vista panorâmica, mas eu, Jonathan, falo por mim, é muito mais legal você orar e você ver uma pessoa sendo curada. É muito mais legal você ministrar e você ver pessoas sendo tocadas pela presença de Deus. É muito mais legal você ver seus destinos sendo ativados. Sabe, talvez, não estou falando que isso aconteceu, mas talvez no encontro com Deus da Eucana que eu participei lá atrás, em 2023, talvez não foi todas as pessoas, não foi a quantidade de pessoas que a igreja queria que fosse, mas eu fui um fruto disso. E olha, eu já perdi a conta de quantas pessoas foram curadas, eu já perdi a conta de quantas pessoas aceitaram Jesus, eu já perdi a conta de quantas pessoas já foram libertas. Então já valeu a pena. Nossa, Jonathan, mas poxa, veio poucas pessoas na ministração. Se levantar um daqui hoje, disposto a cumprir o ID, cumprir aquilo que o Senhor tem, já é o suficiente. Como falamos, para a gente viver um avivamento, nós precisamos anular a performance. João Batista falou: vamos, vós que clama no deserto, preparai o caminho para Jesus. E eu vou falar para vocês algo talvez um pouco ousado. Cadê a nação que clama no Brasil? A voz que vai preparar o avivamento para o Senhor vir. Eu queria fazer uma pergunta para vocês hoje. Existe alguém aqui que está passando por alguma enfermidade física, alguma dor física agora, nessa hora? Eu quero orar e eu creio que Deus pode te curar. Te curar. Se você está passando por alguma dor, você tem problema de coluna, problema na cabeça, ou talvez você tenha um tumor em algum lugar do seu corpo. Quarta-feira retrasada, a gente estava fazendo uma live, uma mulher, ela tinha um tumor no seio e ela conseguia sentir, a gente orou e quando ela foi tocar, aquele tumor sumiu, amém? Então eu acho que Deus ele pode fazer de novo. Então, se não tiver ninguém, eu quero fazer uma última pergunta. Não sei se a cara tem o costume de chamar o pessoal para frente. Amém? Você que está realmente disposto a viver isso tudo isso que eu te falei. Você que está disposto a não mais ouvir a voz da incredulidade. Você que está disposto a se levantar realmente como Caleb. Você que está disposto a se levantar como um daqueles que vai ser um dos rostos do avivamento, um dos rostos do avivamento. Eu queria que você viesse aqui para frente. Mas se você não quer, se você acha que sua vida já está normal, se você acha que só ser salvo para você está bom, você pode ficar sentado no seu lugar. E o louvor já pode vir junto. Eu gostei de falar. Todo aquele que vive, lancem suas coroas, ouça o som que anuncia. Ele vem, e todo aquele que vive, lancem suas coroas, ouça o som que anuncia. Ele vem. Eu quero que você faça a sua oração agora. Eu podia levantar a voz aqui, começar a gritar, começar a pular e fazer até talvez você chorar. Mas a verdade é que Deus ele quer se encontrar com você nesse momento e eu tive que fazer isso. Eu quero que você comece a você liberar as suas palavras, a você falar: ei Deus, eis-me aqui. Ei Deus, eu estou disponível.
Deus, venha trabalhar na minha vida, vem cuidar da minha casa, da minha família, sabe, vem alinhar a minha situação, toda a minha história. Eu estou disponível, Pai, eu estou disponível, Pai. Coloque a mão na sua cabeça agora. Você que está com a mão na sua cabeça, eu quero que você apenas comece a sentir o Espírito Santo vindo sobre você. Espírito Santo, nós damos uma ordem agora para tudo que tem aprisionado a mente dos meus irmãos. Eu sinto de fazer isso. Tudo aquilo que tem aprisionado a mente dos meus irmãos, falando que eles não são capazes, que eles não conseguem, todo o princípio de ansiedade, depressão, sabe, toda aquela voz que fala que você não é capaz e que faz você tentar, sabe, até tentar fazer uma besteira com a sua vida. Nós damos uma ordem agora pelo nome de Jesus: saia agora. O Espírito Santo, ele entra e ele faz morada agora dentro de você. Não que ele não morava, mas agora ele encontra em você uma casa grande, espaçosa, sabe, sem os móveis, porque ele tem a disponibilidade para mover e colocar as coisas aonde ele quer. Existem pessoas sendo tocadas pelo Espírito Santo aqui. Eu estou vendo isso. Eu estou vendo isso. Ei! Dá licença, qual que é seu nome? Seu nome? Sabe, Rafaela, quando eu estava orando, eu olhei para você e Deus falou para mim que é um tempo de sorrir novamente. Eu não sei se faz sentido para você, mas sabe, eu via você e é como se você sorrisse só por fora. E Deus, ele falava ao meu coração: é um tempo de alegria na vida dela, é um tempo dela voltar a sorrir, é um tempo dela contemplar aquilo que eu estou fazendo. Por mais que pareça um caos, por mais que pareça que você está dentro de um barco e ele está mexendo para um lado e para o outro, Deus, ele olha e ele tem poder de falar: tempestade, se acalma. Ele traz sobre você esse tempo de alegria, paz, tranquilidade. Ele te enche com renovo, força e ânimo para você prosseguir em nome de Jesus. Esse aqui, teu nome? Vitor. Eu já acabo, eu prometo. Sabe, Vitor, não era nem para você estar aqui mais. Sabe, se fosse depender das coisas que vieram acontecendo na tua vida, você não estaria mais aqui. Não falo nem da igreja. Você não estaria mais nesse plano. Mas Deus te livrou de todas elas. Não foi? Deus preparou para você todas as coisas, não foi? Tem um homem para abraçar ele aqui, por favor. Eu não acho que é por acaso, mano. Sabe, Deus, ele te chama com um chamado missionário. Deus, ele te chama realmente para pregar o evangelho dele. Como você vai fazer? Pergunta para ele. Mas Deus, ele te chama. Pode acender a sua mão. Vitor, Pai, no nome de Jesus, Pai, nós oramos pelo Vitor. E nós abençoamos ele, Pai. Esse ano não vai andar em círculos que ano passado. Esse ano não vai ser igual ao ano passado. Esse ano não vai ser da mesma forma. Seu coração ferido, Deus, ele traz sobre você a cura da sua paternidade. Deus, ele traz sobre você a cura de todos. Sabe, eu vejo amigos traindo você. Eu vejo amigos que traíram você. Sabe, Deus, ele traz cura sobre isso. Sabe, é questão de rejeição, abandono. Deus, ele traz cura agora sobre isso. E nós abençoamos a vida do Vitor, Pai, para que ele possa usar disso instrumentos para pregar o teu evangelho no nome de Jesus.
Ninguém doente? Ninguém com dor? Amém, Samir. Tá sentindo o quê? Tá doendo agora? Mas faz algum movimento e dói? Qual movimento que você faz que dói? Se você fizer isso agora, dói? Não? Léo, vem cá. Põe a mão, teu nome? Igor. Mais alguém com algum problema? Algum laudo? Última vez. Você. Amém. Tá doendo agora? 0 a 10, tá doendo quanto? 7. Amém. Luiz. Teu nome? Amém. Quantos creem no milagre? Glória a Deus. Não, vou perguntar de novo. Quantos creem no milagre? Amém. Põe a mão no joelho dele, põe a mão no braço dele, vamos orar. E como igreja a gente crê que Deus faz milagres, Deus continua fazendo milagres e Deus vai operar um milagre agora. Pai, no nome de Jesus, nós oramos, Pai, pela vida dos nossos irmãos, Pai, e nós declaramos agora, Pai, toda a ligação aqui, Pai, o joelho, as articulações, elas sendo totalmente restauradas agora no nome de Jesus, Pai. Ele não vai mais sentir dores, ele não vai mais sentir desconforto. Pai, o braço do meu irmão, Pai, que ele está sentindo dores, ele falou de grau 7, Pai, tendão inflamado, nervo, músculo, o que for, Pai, nós damos uma ordem agora, seja curado no nome de Jesus, no nome de Jesus. Eu vou pedir para você testar, mano, veja se tá essa dor aí ainda. Tá? Tu disse que não consegue testar agora, mas se Deus curou aqui, mano, era só ele esticar a mão que ele tocou você. Amém? Existe alguém em nosso meio aqui que talvez ainda não aceitou Jesus, ou talvez se encontra em um local ao qual você se afastou dos caminhos dele, e você quer voltar para ele hoje, você quer encontrar esse Jesus hoje, ou todo mundo aqui já é crente? Amém por isso, glória a Deus. Gente, eu agradeço demais, louvor estar com vocês, foi uma honra estar com vocês hoje, Deus abençoe, e é isso, amém.